Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de resolução de provas de inglês e nesse vídeo a gente vai fazer o quarto e último texto da prova de oficial de chancelaria de 2002, que é aplicado pela ESAF. Vamos lá pro texto lá. Para resolver essa questão, essa prova, esse texto, a gente vai de novo seguir a mesma linha de etapas que a gente vem fazendo nos últimos vídeos, que é a primeira, tentar fazer aquele chute técnico. A segunda, usar o nosso conhecimento para tentar resolver a questão sem ler o texto, sem ter ideia do que o texto está falando. E a terceira situação, que é resolver com base no que foi escrito no texto, tá? Esse primeiro texto, esse quarto texto da prova, ele está aqui, tá? Então ele é um pouquinho mais longo do que o normal, mas também ele continua sendo um texto curto. Então se eu estivesse fazendo a prova, eu leria o texto para depois resolver as questões, porque é um texto rápido, curto. Ali as 5 questões desse texto. Então vamos lá para a primeira pergunta. Vamos lá. Sempre é interessante pelo menos ler o título do texto. Então, USA-Brasil Relations, né? Então, relação entre Brasil e Estados Unidos, né? E a pergunta é: according to the author, Presidente Fernando Henrique Cardoso, daí você tem as 5 questões. May soon visit Washington, has refused to go to Washington, demonstrates a conservative profile, has been to Washington, or gives priority to national issues. Então, pelo chute, começando lá pelo chute, né? A gente precisa buscar ligações entre a questão e o texto, né? Então, aqui, ó, according to the author, Presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, Presidente Fernando Henrique Cardoso. E, putz, vou ter que vasculhar o texto todinho para chegar aqui, de repente, no Presidente Cardoso e aqui, visit to Washington, tá? Porque as alternativas, elas estão falando sobre Washington, né? Washington, e essas duas outras não falam sobre Washington. Então, assim, se eu tivesse que chutar, eu chutaria em alguma dessas 3 com Washington. Existe um detalhe pelo nosso chute, que é assim, se eu continuar lendo, eu vou ler aqui 1995, tá? Se essa prova é de 2002, né? Então, exato, nos colocando lá na situação. Prova de 2002, no texto está 1995, então eu sei que ele está falando sobre o passado. Se ele está falando sobre o passado e eu souber um pouquinho mais de inglês e souber analisar A, B e D, eu vou logo eliminar a possibilidade do A, que é assim, may soon visit Washington. Então daí eu já ficaria entre somente B e D para fazer o meu chute. Pela lógica, a situação fica difícil. Por quê? Vamos lá. According to the author, Presidente Fernando Henrique Cardoso may soon visit Washington. Eu não estou lendo o texto, não sei nada sobre o que está escrito no texto. Então, may soon visit Washington é uma ideia positiva. Então, assim, pela lógica, ela poderia ser essa resposta. Has refused to go to Washington é uma sentença negativa e, não sei, um tanto, sei lá, o presidente vai se recusar a ir a Washington, né? Demonstrates a conservative profile é uma ideia neutra. Não sei se ter um perfil conservador poderia ser positivo ou negativo, então vamos deixar ela neutra. Has been to Washington, então ele é uma ideia positiva, mas fala sobre o passado dele, né? E gives priority to national issues, também é uma ideia neutra. Será que dar prioridade para assuntos nacionais é bom ou é ruim? Então a gente não sabe, então deixa ela neutra. Então você vê que pela lógica, só olhando para as alternativas sem olhar para o texto, eu vou ter 2 situações positivas e 2 neutras. Eu só conseguiria eliminar a letra B. Então se bobear, pela lógica é até mais difícil do que pelo chute, né? Agora, com base no texto, eu tenho lá: This is reflected in the unprecedented number of high-level contacts between the two governments
including President Cardoso's state visit to Washington in April 1995. Então isso quer dizer que o presidente ele foi para Washington em 95, então foi no passado. May soon visit, não é, porque isso aí está falando sobre o futuro. Has refused to go, não. Demonstrates a conservative profile, o texto não fala sobre isso. E ele fala em has been to Washington. Has been to Washington, isso é present perfect, tá? Vamos lá, que eu vou dar uma breve explicação sobre isso daí. Deixa eu me apagar aqui um pouquinho, para poder ver ali todo o texto, né? Então, present perfect é uma situação que se refere a um tempo presente, não é à toa que se chama present perfect, então o tempo é presente com uma ação no passado. Então quando eu falo has been, aqui, né, has been to Washington, eu posso traduzir como ele foi para Washington. Mas qual é a relação do presente? Ser presidente, no caso, vamos pensar assim, né? Então, he has been to Washington. Então, eu poderia colocar aqui he went to Washington in 1995 ou he has been to Washington, situação presente in his life, por exemplo, tá? Então, a resposta seria o D aqui do has been to Washington com base no present perfect. Problemas que eu tive. To refuse, to say that you will not do something that someone has asked you to do. Usage, he refused to leave the room. Recusar. Outro, profile, a short description giving important details about a person or a place. Usage, a short profile of the actor. Translation, perfil. Issue, a subject or problem that's often discussed about, especially a social or political matter that affects the interests of a lot of people. Usage, abortion is a highly controversial issue. Translation, questão, né? Questão na ideia de assunto, né? Vamos continuar lá. Segunda situação, segunda questão. According to the author, the USA would have accepted Brazil's independence in 1922, did recognize Brazil's independence in 1922, was not willing to accept Brazil's independence in 1922, would have fought for Brazil's independence in 1822, should have recognized Brazil's independence in 1822. Pelo chute técnico, né? Então, procurar a ligação entre US e Brazil's independence em 1822. E também tem ali recognize, né? Então, recognize e recognize são os dois verbos, o verbo que aparece em duas situações. Então, assim, vamos lá. Se eu tivesse que escolher uma rapidamente, eu me concentraria nesse P ou E. Por quê? Porque são as duas únicas questões alternativas que contêm esse mesmo verbo. Todos os outros não contêm esse verbo. E todas elas falam sobre Brazil's independence in 1822. Tá? Se eu tiver um pouquinho de paciência e olhar para o texto, eu vou colocar aqui United States recognized Brazil's independence in 1822. Então daí eu vou ter realmente a situação entre o B e o D. Daí eu vou ter que ter um pouquinho de gramática para did recognize é passado, should have recognized, daí seria, para quem não manja nada de inglês, seria um pouco mais complicado, mas quer dizer que deveria ter reconhecido, ou seja, não reconheceu. Deveria ter feito e não fez, tá? E jogaria lá para a letra B, se conseguisse entender essa alternativa C, tá? Pela lógica. A gente sabe que os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil lá no comecinho. Lá no vídeo anterior eu falei que tinha sido o primeiro país a reconhecer. Desculpa, eu tinha falado que o primeiro país a reconhecer tinha sido a Inglaterra, mas não é verdade. O primeiro país a reconhecer foram os Estados Unidos. Tá? Então ele foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Então deve ter sido assim, independência ou morte, os Estados Unidos, eu concordo. Deve ser uma coisa muito rápida.
tá? Então, assim, foi o primeiro a reconhecer. Então, reconheceu. Então, vamos lá. Could have accepted Brazil independence? Não. Porque se foi o primeiro a reconhecer, did recognize Brazil's independence? Desculpem. Essa é uma possibilidade. Was not willing to accept? Não, porque aceitou. Could have fought? Se could have fought, quer dizer que não brigou pela independência, mas ele, na verdade, reconheceu. E should have recognized, ele deveria ter reconhecido, quer dizer que ele não reconheceu, mas no fundo ele reconheceu. Então a única realmente que faz menção a uma alternativa correta seria a letra B, com base na lógica em algum conhecimento que eu tenho, né? Então isso daqui que eu acabei de falar. E com base no texto também uma dúvida, né? Então assim, the United States was the first country to recognize Brazil's independence in 1822. Então, did recognize Brazil's independence in 1822. Então, pelo texto, rapidinho, nas duas primeiras linhas eu consigo identificar que a letra B é a minha resposta, tá? Problemas que eu tive. To be willing to do something. Was not willing to accept Brazil's independence in 1822. Então, to be willing to do something is to be prepared to do something. To be willing to do something, to be prepared to do something. Usage, I am willing to study abroad. Translation, está disposto a fazer algo. Vamos lá para a terceira questão. According to the text, the diplomatic relationship between Brazil and USA began in the 20th century, did not last long, was initiated by President Cardoso, was broken in 1822, is not recent. Então, pelo chute, eu teria que buscar uma relação de elementos da minha questão com elementos do texto. Porém, a gente não consegue achar uma relação ali. The diplomatic relationship between Brazil and the USA. Eu não consegui achar no texto rapidamente alguma coisa sobre essa sentença. Então, o que torna o chute bem complicado, né? Com base na lógica, se a gente olhar e lembrar ali dos conhecimentos que a gente tem sobre a situação, the diplomatic relationship between Brazil and the US began in the 20th century, é uma situação positiva. Did not last long, é uma situação negativa. Então eu já não colocaria essa como uma possível resposta. Was initiated by Presidente Cardoso, é uma situação neutra, porque assim, será que é bom ter começado com ele? Ou será que começou antes? Tá? Was broken in 1822, uma situação negativa, então declarou independência e logo depois já acabou as relações internacionais com eles. And is not recent, tá? Se a gente inserir algum conhecimento que a gente tem lá de outros aspectos, a gente sabe que os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil em 1822, que é século XIX. Então não é começou no século XX, começou no século XIX. Começou no século XIX e até hoje tem relações, o Brasil tem relações com os Estados Unidos, nunca quebrou essa relação. Was initiated by Presidente Cardoso? Também não, porque se desde 1822 havia essa relação, não começou com o Presidente Cardoso, né? Fernando Henrique Cardoso. Was broken in 1822? Também não, ali foi até um primeiro passo para quase eternizar as relações. And is not recent. Tá? Então ela é bem ampla, essa alternativa aí é uma alternativa ampla, né? Is not recent, que não é recente, então ela seria a resposta pela nossa lógica. Tá? Pela leitura do texto, deixa eu me acabar aqui. Pela leitura do texto, tem aqui: The United States was the first country to recognize Brazil's independence in 1822. Então quer dizer que não começou no século XX, começou antes. Se ele foi o primeiro país a reconhecer, também não quer dizer que essa relação foi quebrada em 1821. Na verdade, ela foi inicializada.
Was initiated by Presidente Cardoso? Também não posso falar isso, né? Porque se começou lá em 1980 e 1822, não é com o Presidente Cardoso que começou. Agora, vamos ver se ela demorou e ficou muito tempo, né? The two countries had traditionally enjoyed friendly, active relations encompassing a broad political and economic agenda. Então, assim, eles tradicionalmente desfrutam de uma relação cordial, amigável. Então, tradicionalmente, desde o passado até agora. Então, não quer dizer a letra B. Então, a letra B também está fora e ficaria lá na letra E também, tá? Quando ele coloca em 1995, US-Brazil engagement and cooperation have intensified, apenas enfatiza isso que a gente acabou de falar. Had intensified quer dizer que já existia e nesse momento ela foi intensificada, tá? Bom, vamos lá, problemas que eu tive. Problemas que eu tive aqui. To last, did not last long. To last, to continue for a particular length of time. Usage, each lesson lasts an hour. Translation, durar. Quarta questão desse texto. The political and economic agenda between Brazil and the USA is quite limited and short and ought to be broader, must be approached by the United Nations, includes a large number of topics, has been restricted to a small number of issues, was set up by an international committee. Pelo chute técnico, procurando alguma ligação, a gente teria que saber o que significa broad. Porque assim, the political and economic agenda, Aí, depois disso daqui, o que eu vou ter é uma questão de vocabulário. Se eu soubesse que broad é amplo, o que para uma pessoa que vamos lá, não sabe nada de inglês, isso seria uma tarefa bem difícil, eu poderia até fazer um chute aqui e chegar na letra C, né? Includes a large number of topics, né? Broad, amplo, a large number of topics. Mas, vamos lá. Pela lógica, vamos lá. Eu não sei nada do texto, então só vou ler as questões e não tenho ideia do que o texto me fala. The political and economic agenda between Brazil and the USA is quite limited and ought to be broader. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui negativo, mas poderia até colocar como se fosse uma neutra, né? Is quite limited. Eu não sei qual é a agenda dos Estados Unidos com o Brasil. Eu sei que existe uma relação, mas eu não sei se essa relação ela é ampla e deve ser ampliada, vamos falar assim. Então eu colocaria como neutra, não como negativa. Porque se ela é limitada e deve ser ampliada, isso é um bom sinal. Must be approved by the United Nations não faz sentido. Se eu estou falando sobre dois países, o que tem a ver a ONU com isso daí, né? É uma discussão bilateral, não tem nada a ver incluir o ONU no meio, sem sentido. Includes a large number of topics, essa é uma situação positiva. Has been restricted to a small number of issues, isso é uma situação negativa. Então ela tem ficado restrita a poucos assuntos, ele traz uma situação negativa ali. Was set up by an international committee, também eu acho que não faz muito sentido, a não ser que esse international committee seja um comitê internacional nacional, então, um comitê internacional do Brasil. Então, o Brasil tem um comitê internacional, mas aí não fala sobre um comitê internacional de cada país, não, ele fala sobre um comitê internacional. Então eu imagino que, de novo, seria uma influência externa nessa relação bilateral entre dois países, que também não faz muito sentido. Então, assim, duas situações não fazem sentido. A letra D é uma situação negativa. Então, letra A e C. Uma é neutra para positiva, a outra é totalmente positiva. Então, pela lógica, eu jogaria para a letra C. Tá? De acordo com o texto, the political and economic agenda between Brazil and the United States. Daí eu vou ter aqui aquela palavrinha
broad, né? Daí já não deixa dúvida de que, de acordo com o texto, ela inclui a large number of topics, tá? Vamos lá para os problemas. Vou omitir aqui. Problems that I had here. Quite, né? Então, he's quite limited and ought to be broader. Então, quite, very, but not extremely. Usage, he's quite a good football player. Translation, bastante, mas não é sensacional. Ought to é o mesmo que should. Usage, you ought to quit smoking or you should quit smoking. As duas sentenças são idênticas. Translation, deveria, né? Não é uma tradução perfeita, mas nesse caso seria deveria. Broad, including many different kinds of things or people. Usage, students should students study a broad range of subjects. Então, amplo, translation amplo. Was, daí eu tenho que set up, que está aqui. Was set up by an international committee. To set up, to make the arrangements that are necessary for something to happen. Usage, I'll set up an appointment for you. Translation, estabelecer, alguma coisa aí com essa ideia. Vamos lá para a última questão desse texto. According to the text, Peru and Ecuador keep close diplomatic links. Paraguay does not support democracy. Brazil has denied certain basic human rights. The USA violates environmental agreements. The USA and Brazil have kept close diplomatic bonds. Pelo chute, a situação se torna bem complicada, porque ele pega, nas 5 alternativas, ele pega 5 situações totalmente diferentes, né? Então, assim, é bem complicado. Eu teria que analisar quase o texto todo para poder chutar aqui. Porém, se eu olhar aqui para o finalzinho do texto, eu tenho aqui, por exemplo, Peru, Equador, border conflict, support for Paraguay's democracy, democratic development, human rights, counter narcotics and environmental issues. Com tudo isso daí, eu teria que gastar muito tempo para analisar situação por situação e chegar aqui a um chute técnico, que eu acho que ele acaba sendo contraproducente, né? Bom, pela lógica, pensando entre os anos 1995 e 2002, a questão é complicada também para mim, tá? Para mim ela é complicada. Eu não saberia falar muito bem como era a situação aqui na América Latina para poder cravar uma delas ali. Agora, para quem conhece, poderia fazer uma relação ali, né? Como estava a situação ali entre Peru e Equador, como estava a situação no Paraguai. A gente sabe que houve algumas coisas, mas foi naquela exata época, né? O problema do Fernando Lugo lá no Paraguai, por exemplo, foi em 2002, ou a gente está se equivocando com os tempos ali, né? Então, assim, eu tenho certa dificuldade com essa matéria. Então, para mim, essa questão é uma questão complicada. Mas vamos lá. Vamos tentar analisar se é uma situação corretamente positiva ou negativa. Então, Peru and Ecuador keep close diplomatic links. É uma situação positiva. Paraguay does not support democracy. Pô, isso é bem negativo, né? Brazil has denied certain basic human rights. Isso eu nem colocaria, né? Porque eu estou colocando que o Brasil negou direitos humanos. Pô, isso é um problema sério. Eu tô me acusando de alguma coisa, né? Então não é uma alternativa que eu colocaria como correta. The USA violates environmental agreements. Eu também não colocaria também como correta, porque se eu estou colocando aqui USA and Brazil relations, essa aqui é muito negativa para ser a alternativa correta. The USA and Brazil have kept close diplomatic bonds. Essa é uma situação bem positiva e fala sobre Brasil e Estados Unidos, né? Então, assim, se eu não sei nada, não consigo fazer um link ali com o meu conhecimento, eu acho que eu colocaria, pela lógica, a letra E. Mas é uma escolha muito perigosa, né?
Agora, de acordo com o texto, realmente é a letra E. Por quê? The USA and Brazil engagement and cooperation have intensified. Então, pelo texto, essa relação foi intensificada. O que quer dizer que they have kept close diplomatic bonds. Agora, mesmo isso daqui, eu teria problema para poder responder, porque e se a A ou a B, a C seria provavelmente não correta e a D também não, mas por que a A e a B não estariam corretas, né? Eu tenho aqui, então aqui, The United Nations Reform and Peacekeeping Efforts, Non-Proliferation and Arms Control, a follow-up to the 1994 Miami Summit of the Americas, Common Efforts to Help Resolve the Peru-Equador Border Conflict. Então quer dizer que Peru e Equador eles estavam em conflitos. Então eles não tinham uma close diplomatic links, eles estavam em conflito. Paraguay does not support democracy, mas aqui eu tenho aqui, ó, support for Paraguay's democratic development. Quer dizer que já existia, ele só precisa desenvolver. Não quer dizer que não existia democracia. Então a B também está errada, né? Não quer dizer que ele não suporta a democracia, quer dizer que ele precisa ser desenvolvida. Tem uma democracia, precisa ser desenvolvida. Então a letra E seria a resposta mesmo. Problemas que eu tive aqui: environment, the air, water and land in which people, animals and plants live. Usage, we have to worry about environmental issues. Translation, meio ambiente. Environment está aqui. Agreement, an arrangement or promise to do something made by two or more people. Usage, an agreement on arms reduction. Translation, acordo. Vamos lá para o texto então, a gente vai ler o texto e depois de ler o texto a gente vai verificar todos os problemas que eu tive no texto, tá? Ou todas as situações interessantes que foram encontradas no texto. USA-Brazil relations. The United States was the first country to recognize Brazil's independence in 1822. The two countries have traditionally enjoyed friendly, active relations encompassing a broad political and economic agenda. With the inauguration of Brazil's internationally oriented, reformist President Fernando Henrique Cardoso on January 1st, 1995, US-Brazil engagement and cooperation have intensified. This is reflected in the unprecedented number of high-level contacts between the two governments, including President Cardoso's state visit to Washington in April 1995. Visits to Brazil by First Lady Hillary Clinton and many other exchanges between US and Brazilian cabinet and sub-cabinet officials. Important topics of discussion and cooperation have included trade and finance, hemispheric economic integration, United Nations reform and peacekeeping efforts, non-proliferation and arms control, a follow-up to the 1994 Miami Summit of the Americas, common efforts to help resolve the Peru-Ecuador border conflict, support for Paraguay's democratic development, human rights, counter-narcotics, and environmental issues. Então, problemas. Encompassing, to encompass, to include a wide range of ideas, subject, etc. Usage. The study encompasses social and political aspects of the country. Encompass, de repente a gente poderia até imaginar ali um círculo feito por um compasso, né? Dentro desse círculo eu vou incluir tudo o que está dentro dele, né? Então assim, englobando, né? De repente. Engagement, an official arrangement to do something. Usage, his excuse of a prior engagement was accepted.
Translation, compromisso. Encompassing, vamos lá. Ela é uma palavra nova, para mim até, mas ela não afetou o entendimento do meu texto. Então, assim, é uma palavra nova, mas ela caiu muito bem aqui para o entendimento do texto, né? Engagement também. Peacekeeping. In order to maintain peace, usage. A peacekeeping force was sent to Haiti. Translation, manutenção da paz, né? Então, peacekeeping, ela é uma palavra lá não muito normalmente usada, mas ela é bem óbvio de se entender, né? Peacekeeping, né? Manutenção da paz, né? Follow up. Something that comes after another. Eita, vamos lá. Something that comes after another and which has the same subject or characters. Usage. A follow-up to the film. Translation seguinte. Summit. An important meeting between the leaders of several governments. Usage. The European Summit. Sorry. The European Summit. Translation, cúpula. Summit também ele pode ser como se fosse o topo de uma montanha, o pico de uma summit. Então é isso aí, pessoal. Qualquer pergunta, dúvida, manda um e-mail para inglêsparavocê2@gmail.com. Então, pessoal, esse daí foi o vídeo sobre o quarto texto da prova de oficial de chancelaria aplicada pela ESAF. Algumas conclusões que a gente pode chegar sobre esses 4 textos que a gente analisou nesses 4 últimos vídeos algumas conclusões são, né? Chute. É sempre muito difícil conseguir fazer um chute que não leve muito tempo, tá? Então a gente sempre tem que analisar muita coisa para poder fazer um chute ali bacana. E mesmo assim é perigoso. Pela lógica, acender o texto, às vezes dá certo. Vamos até dizer que muitas vezes dá certo, mas às vezes é muito perigoso. Então assim, às vezes você tem um texto pequeno em que você vai fazer pela lógica, vale mais a pena ler o texto, mesmo que você perca ali 2 minutinhos lendo o texto, do que você, pela lógica, ir numa alternativa e acabar se complicando, tá? Então o ideal mesmo, né, seria o quê? Você olha as alternativas, vê ali se você consegue chegar a algum denominador ali de 2 ou 3 alternativas e já vai direto para o texto, porque daí você já vai para o texto focado no que você está buscando, tá? Então essa seria uma sequência bem interessante para se resolver. Nos próximos vídeos eu vou eliminar a possibilidade do chute técnico, que a gente viu que o chute técnico não é eficiente, e a gente vai se concentrar na lógica e no texto, tá? Nessas 2 possibilidades para se resolver uma questão. Elas me pareceram bem interessantes para poder resolver. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aí. Um abraço a todos.